Olá pessoal, voltamos aqui então com o nosso componente PCP-FP010, necessidade de matéria-prima, carregado com o resultado que nós vimos no último vídeo, tá? E a partir de agora eu vou explicar o que é cada coluna dessa. Então a primeira coluna nós temos aqui ó, o tipo de matéria-prima. Poderá apresentar P de principal e C de componente, tá? Então como nós fizemos essa marcação aqui de verificar matéria-prima e componente, nós temos aqui duas que está com a informação de C, tá? Ele é matéria-prima componente. CP é componente e principal, tá? O que nós temos aqui então, ó? Por que apareceu esse C de componente? Esse algodão nacional é matéria-prima componente, tá? Desse fio open-end, tá? E esse fio open-end é matéria-prima componente desse produto sarja aqui, tá? Então, lá no nosso produto acabado, nós iremos utilizar essa sarja, tá? Só que para eu fazer essa sarja, eu vou utilizar o fio. E para eu fazer o fio, eu vou utilizar o algodão. Então, quando a gente marca essa opção de matéria-prima componente, ele traz esse tipo de resultado aqui, um abaixo do outro, tá? E aí ele traz o cálculo para a gente. Coluna código é o código reduzido do produto, né, ou SKU desse produto, tá? Então, nós chamamos dentro do sistema de reduzido. A coluna descrição é a descrição desse produto, tá? A coluna grupo é o grupo desse produto. Coluna cor é a cor desse produto, obviamente, tá? E a unidade de medida desse produto, tá? Se é peça, quilo, metro e assim por diante. Temos aqui ao lado a coluna físico, que pertence aqui aos quadros de estoque, tá? Então, físico é o nosso saldo desse produto lá nesse saldo físico que nós escolhemos, tá? Se esse produto tivesse aqui, por exemplo, 100 unidades dele em um saldo diferente do físico aqui que a gente escolheu, ele estaria apresentando somente a quantidade do que nós escolhemos, tá? Então, para a gente aqui nesse momento está apresentando todos negativos, né? Apenas um aqui, que é o algodão, que tem uma quantidade de 24.145 como positivo. Tá? A coluna reserva, a gente não tem nada reservado desse material, tá? E a coluna a retornar, nós também não temos nada a retornar, né, desse material. Esse retornar é o quê? É comum dentro de clientes nossos de confecção, principalmente no tecido, tá? Normalmente você tem um rolo de tecido com a metragem, e se uma ordem de produção pede lá 30 metros e o seu rolo é de 40 metros, dificilmente tá, você vai lá medir 10 metros e cortar o seu rolo. Normalmente o pessoal faz o quê? Manda para a mesa de corte de infesto o rolo com 40 metros, ele faz o seu infesto e a sobra desse tecido poderá voltar para o estoque, tá? Então, quando a gente tem informação nessa coluna retornar, é essa diferença. Uma ordem de produção pedia 30, eu baixei 40, então teoricamente retornará 10 para o nosso estoque. Compra em inspeção irá apresentar informação aqui quando eu tenho um produto que eu tenho compra, né? E quando eu tenho ele em um saldo inspeção, tá? Então, mesmo que eu escolhi aqui a opção físico, tá? E esse produto aqui, ou um produto que apresentar informação, nós tenhamos a informação de controle de lote lá no cadastro produto. No momento que a gente compra esse produto e faz a entrada dentro do sistema, automaticamente ele vai cair em um saldo de inspeção e posteriormente ele será transferido para um saldo físico ou um outro saldo, tá? Então, enquanto ele está em processo de inspeção, ele apresenta a informação aqui dentro dessa coluna. Pedido de compra barra produção. Será apresentadas informações aqui dos produtos quando tem um pedido de compra, tá? Então, essa embalagem aqui que a gente está olhando, eu tenho um pedido de compra de 20 unidades, tá? Ou eu estou produzindo ela 20 unidades, tá bom? Quando a gente tem uma ordem de produção, normalmente a gente chama de OI, tá? Ordem de industrialização, ou até mesmo um OP,
que a gente é um material que a gente produz internamente ou mesmo terceirizado, mas tem uma ordem de produção gerada para esse produto, será apresentado nessa coluna, tá bom? Coluna empenhada em OP, matéria-prima compra. Serão listadas aqui as quantidades que nós temos empenhado em ordem de produção, tá? Então esse tag de papelão eu vou utilizar em ordem de produção cujo eu ainda não fiz a baixa de matéria-prima, tá? Ou o fechamento daquela matéria-prima na ordem de produção. Então, vai apresentar aqui, considerando as OPs em andamento, aguardando liberação e bloqueadas, tá bom? Coluna consumo, nós passamos aqui um lote de planejamento, tá? Então, essa coluna consumo é referente à matéria-prima tag papelão que eu vou utilizar para produzir os produtos que estão dentro desse lote de planejamento, tá bom? Então essa coluna consumo representa isso. A coluna previsão é o nosso cálculo, tá? Então ele vai fazer o quê? Isso, essa coluna, mais essa coluna, mais essa coluna, mais essa coluna, mais essa coluna, totaliza menos isso, tá? Então ele vai apresentar para a gente esse resultado. Soma tudo até aqui e diminui essas duas colunas e apresenta para a gente o nosso resultado aqui, positivo ou negativo, tá? No nosso exemplo aqui, tudo está negativo. Nós temos apenas um produto que está com um saldo positivo, os demais está tudo negativo, tá bom? A coluna lote, pessoal, para eu calcular essa coluna lote, eu tive que fazer um corte aqui no vídeo, tá? E passar dois lotes. Então, quando eu passo dois lotes aqui para o sistema calcular e simular a nossa necessidade de matéria-prima, e eu faço essa marcação aqui, ó, listar matéria-prima separada por lote, nessa coluna lote, ele apresenta ela e o qual lote ela pertence, tá? Então, nós podemos observar aqui, ó, que o tag de papelão, por exemplo, ele é uma matéria-prima que será usada dentro de um produto acabado do lote 3661, e ele se repete aqui também, que ela é uma matéria-prima que será utilizado dentro de um produto que consta no lote 3662, tá bom, pessoal? No próximo vídeo, a gente vai trabalhar com esses botões que nós temos aqui embaixo, que é a geração de pedido de compra, geração de ordem de produção e mais algumas consultas, tá? Até lá, pessoal!